Bom dia, terceiro ano. A nossa aula hoje é a correção do livro didático. E nós começamos aí na página 32. Então, abram seu livro didático, por favor, na página 32, com lápis e borracha na mão, para fazer as correções que forem necessárias. E nós começamos a nossa aula com essa imagem aqui, que é só ligar a televisão e a gente vê também, né? Fogo nos ecossistemas. No caso, a gente está vendo muito isso no Pantanal e na floresta amazônica. No nosso texto, fala do fogo do cerrado. Então, fala assim: no cerrado, a ocorrência natural de fogo em intensidade baixa ou moderada tem uma importante função na ciclagem dos nutrientes. As plantas deste ambiente estão adaptadas a essas condições e muitas delas dependem do fogo para a germinação de suas sementes. Ué, professora, então fogo é bom? Sim, de certa forma, até certo ponto, quando ele é natural. O problema é quando o homem coloca fogo. Ele vai usar o álcool, ele vai usar gasolina, óleo, o que vai potencializar esse fogo. Muitas vezes o fogo, quando ele é natural, quando ele é espontâneo na natureza, ele age naquela região e ele se apaga. Só que quando ele tem, né, um combustível que vai fazer ele queimar e continuar queimando, vêm os ventos, levam esse fogo para outras áreas e acontece aí o que a gente está vendo, né, uma degradação enorme lá no Pantanal, tá certo? Com a perda de muita biodiversidade, tanto vegetal quanto animal. Muitos animais morrendo por causa dos incêndios, tá? Então, e aí o texto ainda propõe essas duas questões aí, ó. Após a ocorrência do fogo no cerrado, que eventos acontecem para a recuperação da área afetada? Bom, então, vai começar, né, a recuperação. E essa recuperação, ela dá início através do brotamento, né, e do desenvolvimento de plantas. E aí, posteriormente, com o tempo, vai haver o retorno de animais ali daquela região. Ou pode até surgir outros animais, né? Não necessariamente os mesmos que viviam ali antes, mas pode ser colonizado até por outros animais, tá certo? Então, é uma sucessão, né? Essa recuperação dessa área afetada se caracteriza como uma sucessão. Novas plantas, novos animais, tá certo? 2. Em um bioma, quais são os principais elementos necessários à sobrevivência dos seres vivos? De que maneira eles são repostos no ambiente? Então, a gente pode pensar nesses elementos como os fatores abióticos. Água é fundamental, oxigênio é fundamental, não é verdade? E a gente pode também pensar nos fatores bióticos. Tem que ter planta. Se não tiver planta, que é a base da cadeia alimentar, não vai existir um bioma, né? Então, para a sobrevivência de um ser vivo, nós vamos ter que ter um conjunto de elementos, não só um, mas vários. Água, oxigênio, né? Nutrientes para o solo, para as plantas poderem fazer sua fotossíntese, para funcionar como produtores, e aí ter toda uma cadeia alimentar. E aí, a sobrevivência dos seres vivos estão garantidas nos biomas, ok? E como que esses elementos eles são repostos no ambiente? Principalmente por causa dos decompositores, né? Os decompositores fazem o quê? Eles fazem o ciclo da matéria. Então, através de decompositores, que os compostos orgânicos eles ficam disponíveis no solo para as plantas, que vão utilizar esses compostos orgânicos para crescer, para se desenvolver, né? Servir de alimento para outros seres, e aí vai tendo a ciclagem no
ambiente, ok? Então, agora, nós vamos lá para a página 36 do livro didático. Lá nas conexões, tá? A leitura do texto sobre a ilha de Krakatoa. Então, a ilha de Krakatoa. Em 27 de agosto de 1883, a ilha de Krakatoa, no estreito de Sunda, na atual Indonésia, explodiu após meses de atividades vulcânicas. A maior parte da ilha foi jogada longe e toda a vida foi apagada. Enormes tsunamis varreram as costas das vizinhas, Sumatra e Java, matando dezenas de milhares de pessoas. Imensas quantidades de cinza chegaram à atmosfera, reduzindo a luz solar e criando espetaculares poros do sol, avermelhados em todo o globo, enviando as temperaturas para os níveis mais baixos em anos. Uma vez que os fantásticos efeitos da enorme catástrofe desvaneceram-se, os cientistas reconheceram o imenso valor de Krakatoa como um laboratório natural para estudar o desenvolvimento das comunidades biológicas numa terra nua e recentemente formada de cinzas vulcânicas. Como se poderia esperar, diversas plantas dispersadas pelo mar nas costas tropicais por toda a região foram as primeiras espécies a aparecer na ilha, formando 10 das 24 espécies que tinham colonizado Krakatoa em 1886. Entre as pioneiras estavam as gramíneas e samambaias, dispersadas pelo vento, cujas sementes e esporos poderiam voar através do oceano. À medida que as florestas se desenvolveram, aves e morcegos foram atraídos para a ilha. Krakatoa continua a ser um importante laboratório de estudo para a dinâmica da mudança das comunidades. Então, organiza as ideias, fala desse jeito. Com base na imagem de abertura da unidade, que mostra o fogo no cerrado, responda as questões. Após o processo de queimadas, a sucessão ecológica que ocorre na área afetada desse bioma se caracteriza por ser primária ou secundária? Justifique sua resposta. É uma sucessão secundária, né? Por que ela é secundária? Porque ali antes já haviam diversos tipos de vegetação e diversos tipos de seres vivos. Veio o fogo, degradou e surgiu uma sucessão secundária, um novo grupo de espécies vegetais e de outros seres vivos, tá? 2. Conforme o ambiente se recupera após a queimada, a biodiversidade se estabelece na área degradada. Os organismos que passam a habitar o local são necessariamente os mesmos que ocupavam antes de ela ser afetada pelo fogo? Justifique sua resposta. Não, né, pessoal? Não necessariamente os mesmos. Por quê? Porque vai depender da dispersão, por exemplo, de sementes que aves vão deixar ali naquele local, né? Ou dispersão de sementes que o vento vai trazer, ou esporos que a água vai trazer. Então, não necessariamente serão as mesmas espécies. Pode até ter algumas iguais, mas não necessariamente as mesmas. E os seres vivos também podem se modificar de acordo com a vegetação do local e a disponibilidade de alimento, tá certo? Eu li o texto aí do Organiza as Ideias, só que era para ter feito ele antes, porque agora esse texto nós vamos precisar no próximo exercício, tá certo? Nós vamos lá para a página 38 agora. Aliás, a 37, né? Na 37.
Começa aqui na 37. E o texto da Ilha de Krakatoa vai ser utilizado agora aqui nessa atividade. Então, questão número 1. A Ilha de Krakatoa, localizada próxima a Java e Sumatra, sofreu uma grande explosão vulcânica em 1883. E desde então, seus aspectos ecológicos, principalmente referentes ao repovoamento da ilha por espécies vegetais e animais, vêm sendo estudados. O gráfico ao lado mostra de que maneira as plantas foram dispersadas até chegarem à ilha para a sua recolonização. Então, aqui, no meu gráfico, na vertical eu tenho o número de espécies, na horizontal eu tenho o tempo em anos, né? Então, a minha primeira marcação aqui, ó, é entre 1880 e 1900, mais especificamente em 1886. Em 1886, um pouco antes, começa a dispersão, né, de sementes de frutos que vão acontecer por animais, pelo vento, pelo mar, tá? Então, bem aqui, ó, em 1886, 10 das primeiras 24 espécies a colonizar Krakatoa eram dispersadas pelo mar. Então, aqui em 1880, né, em 1883 teve a grande explosão. Em 1886 eu já tinha colonização. Então, eu já tinha plantas que estavam aqui, né, no número de 10 espécies, né? Então, num período de 3 anos já foi possível já iniciar essa sucessão ecológica, tá? E aí eu tenho as plantas dispersas pelo mar, as plantas dispersas pelo vento e plantas dispersas por animais. Você percebe que a dispersão por animais, ela é a última a iniciar aí, ó, a ser significativa, né? A começar a se elevar. Por quê? Os animais só chegam em um local se eles tiverem alimento. Se não tiver alimento, ele não vai lá, não. Então, aqui em 1990 aproximadamente, já tinha alimento que atraíam animais que acabavam fazendo dispersão de outras sementes lá através das fezes, tá? Então, de acordo com o gráfico, seus conhecimentos em ecologia, responda as questões. A. Que tipo de dispersão mais contribuiu para a chegada das primeiras espécies na ilha? Bom, como Krakatoa se encontra perto de Java e Sumatra, a água foi o principal dispersor aí, né? O mar. Tanto que as primeiras 10 plantas pioneiras, né? As 10 espécies de plantas pioneiras que começaram ali seu desenvolvimento chegam pelo mar, tá certo? Qual pode ter sido o motivo para que essas espécies fossem dispersas dessa forma? Pelo fato de na ilha não ter comida, então ele não tem como atrair os animais e a dispersão pelo vento ela é mais dificultosa do que pela água, tá certo? Como se denomina o processo de recolonização que ocorreu na ilha de Krakatoa? Que fases o caracterizam? Bom, é uma sucessão ecológica, né? E ele dá início à fase através de espécies pioneiras. Dessas espécies pioneiras, formam-se as comunidades intermediárias e, posteriormente, a clímax. Então, pioneira significa primeira. Não tem como eu ter uma comunidade clímax sem antes ter passado pela comunidade pioneira e pela intermediária, tá? C. Aproximadamente em que ano começam a se estabelecer as primeiras comunidades clímax na ilha? Justifique sua resposta. Bom, lá no gráfico a gente pode perceber formação de florestas. E a gente sabe que floresta é uma comunidade clímax. Então, aproximadamente em 1900
2020, tá certo? É a marcação que nós temos lá das florestas. As primeiras plantas que se estabeleceram em regiões desmatadas de clima tropical são aquelas que apresentam crescimento rápido e ciclo de vida curto. Como é a produtividade comparada das plantas que ocorrem em estágios intermediários e clímax da sucessão ecológica, as plantas pioneiras elas sempre vão apresentar uma maior produtividade, tá certo? Por quê? Por causa do ciclo curto de vida dela. É rápido e curto, então ela se reproduz rapidamente, né? Ela vai morrer mais rápido, mas ela já deixou outros sucessores ali no lugar dela. Então, por causa desse ciclo rápido e curto, ela tem essa produtividade maior, né? Uma comunidade intermediária e uma clímax, ela tem um tempo de vida mais longo. Existem árvores aí de comunidade clímax que são centenárias, tá certo? Então, a produção fotossintética dela aí, ela vai ser bem maior, né, do que a própria energia que ela vai consumir. 3. Acerca das sucessões ecológicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Os conjuntos populacionais passam constantemente por alterações abruptas. Vou começar de novo. Os conjuntos populacionais passam constantemente por alterações abruptas e descontínuas com o passar do tempo. É uma alternativa falsa. Por quê? Essas alterações, elas não são abruptas, elas são gradativas, tá? O fim da sucessão secundária sempre resulta em uma comunidade clímax, compostas pelas mesmas populações que existiam antes da derrubada. Então, nem sempre as populações serão as mesmas, tá? Então, realmente, no fim de uma sucessão secundária, eu posso ter sim uma comunidade clímax, porém eu posso ter populações diferentes daquela que ocupava aquele ambiente antes de ocorrer a sucessão secundária. A relação entre a produção e o consumo em um ecossistema em sucessão é maior que um verdadeiro, né? A presença das espécies pioneiras facilita a retenção da umidade, diminui as temperaturas da superfície e protege contra a ação do vento. Também é verdadeiro. E a sucessão primária tem início em ambientes cujas comunidades sofreram grandes perturbações, comprometendo a estabilidade do estágio clímax da sucessão. Na verdade, isso aqui é a definição de uma sucessão secundária. A sucessão primária, ela ocorre em locais aonde não existia, nada havia habitado antes, tá? Nem plantas, nem animais, ok? Então, a sequência correta é a letra B. FF, VV, F. 4. Considere as seguintes comparações entre uma comunidade pioneira e uma comunidade clímax, ambas sujeitas às mesmas condições ambientais em um processo de sucessão ecológica primária. A produtividade primária bruta é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira. Verdadeiro, né? Porque quando eu falo de produtividade primária bruta, eu não estou colocando consumo, só o que foi produzido, tá? Então, para eu saber aí se ela é maior ou menor, eu tenho que pegar a produtividade bruta, tirar pelo consumo, para eu poder ver como que fica o meu saldo aí, tá? Então, isso é verdadeiro. 2. A produtividade primária líquida é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Verdade. Então, sobra muito mais energia numa comunidade pioneira do que numa clímax, né? Então, a disponibilidade de alimento aqui ela é muito maior para os seres, né, que vão precisar desses nutrientes aí, ou mesmo para fazer a ciclagem
lá dos decompositores para aumentar a quantidade de solo numa comunidade primária, né? Foi o que nós também falamos lá na outra questão, né? Que as plantas pioneiras vão, pelo seu rápido ciclo de vida, elas vão conseguir produzir uma quantidade de energia muito maior do que elas conseguem consumir, tá? E a complexidade de nichos é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Então, os nichos ecológicos, eles acontecem em populações, em comunidades, onde eu já tenho estabelecido vários seres vivos. Então, isso está errado, porque vai acontecer principalmente numa comunidade clímax, ao invés de numa comunidade pioneira. Então, a questão 1 e 2 estão corretas, então a letra que vai ser marcada é a D. A tradição cultural de algumas tribos indígenas da Amazônia tem influência no tipo de agricultura praticada. Esse consiste na rotação de áreas de plantio, com a derrubada e queima, né, de pequenas áreas de floresta para o cultivo por um período de 4 anos. Ao final desse período, a baixa fertilidade do solo faz com que essa área seja abandonada e uma nova área é submetida a esse processo. Após 20 anos aproximadamente, a primeira área é novamente desmatada, queimada e cultivada. Do ponto de vista da ecologia, essa prática se apoia no conceito de sucessão secundária, né? Então, o que é que os índios fazem? Eles degradam a área que já teve uma vegetação nativa, eles utilizam aquela terra para o consumo, para a produção deles, e quando aquela terra está praticamente esgotada, quer dizer, os produtos que eles plantam não estão se desenvolvendo tão bem, eles deixam aquela área e vão para uma outra. E vai acontecer o quê? Dispersores vão levando sementes para aquele local, começa um processo de sucessão secundária, tá? E nem sempre, vou repetir, a vegetação e os animais que vão estar naquela área serão os mesmos que estavam antes, certo? Questão 6. A figura mostra uma antiga área de cultivo em processo de recuperação ambiental. Então, aqui era usado para cultivo, né? Foi, de certa forma, abandonado e está ocorrendo uma recuperação aqui. Esses gráficos, eles representam alterações que podem ocorrer nessa área. Então, eu tenho o gráfico 1, né? Que vai ter um crescimento, uma certa estabilidade, depois ele decai. O gráfico 2, né, que vai já começar aqui no alto, não vai ter crescimento, ele só vai decair. E o terceiro gráfico, em que ele vai começar aqui embaixo, ele vai ter seu momento de crescimento e ele vai se estabilizar. Então, durante o processo de sucessão secundária da área, em direção ao estabelecimento de uma comunidade clímax florestal, os gráficos que representam o número, espécies de gramíneas, biomassa de espécies de arbustos e diversidade de espécies, são respectivamente. Então, o gráfico 1, ele representa tanto as gramíneas, tá? Como a biomassa. Então, aqui, quando ocorre o processo de sucessão aí, tanto a quantidade de gramíneas, ela é pouco significativa. Com o passar do tempo, ela começa a crescer, né? E assim, aumentando também essa biomassa, que vai, de certa forma, estabilizar. E depois, com o tempo, ela vai ter uma nova queda, porque não necessariamente as gramíneas vão permanecer nesse local. Tá certo? E o gráfico 3, ele representa, eu falei biomassa aqui, né? Mas aqui não é biomassa, não. O número de espécies de gramíneas, a biomassa e o número de espécies de arbustos. E aí a diversidade de espécies. É arbustos aqui, ó. O gráfico 1 vai servir para gramíneas e arbustos, que não necessariamente vão se manter nesse ambiente quando ele se tornar um clímax. Desculpa, viu, gente?
gramíneas e arbustos. E aqui o de biomassa. A biomassa vai crescer e estabilizar, ela não vai cair de novo. Deu um lapso aqui. Então, esse gráfico 3 representa tanto a biomassa quanto a diversidade das espécies, né? Então, a biomassa, ela só tende a crescer até se estabilizar numa comunidade clímax. E a diversidade de espécies também. Ela tende a crescer até se estabilizar numa comunidade clímax. No processo de sucessão secundária, nunca um gráfico desse aqui vai aparecer, tá? Esse aqui nós não vamos estar, não é possível ele só decrescer, ok? Então, aqui, vamos ver, gramíneas é 1, tá certo? Biomassa é 3, agora tá certo. Número de espécies de arbustos é 1, porque ele vai decair depois com árvores de grande porte. E diversidade de espécies, 3. Bom, espero que não tenha ficado dúvidas nessa videoaula, porque ela está terminando por aqui. Mas, se ficou alguma dúvida, eu espero o contato de vocês, né, no WhatsApp. Bons estudos e até a nossa próxima aula.